Quando a gente trabalha na área da saúde, né, especificamente a gente que está direto no hospital, a gente trabalha muito com a questão da doença, né? Então a doença ela está em foco, né? E aí você trabalha, no meu caso, com uma gama muito grande de professores, uma gama muito grande de alunos. E você vê que a doença está em foco não só aqui no hospital, como entre os docentes, entre os próprios alunos, né? E isso começou a me incomodar ou me preocupar a partir do momento que eu tive filho, né? Porque daí te acende a luzinha do alerta. Eu não posso estar doente nem ficar doente, porque não posso me dar esse luxo, porque eu tenho um filho para cuidar. E além disso, eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar dele. Também não gostaria que ele passasse por doença e que mundo é esse que a gente está vivendo, que é o que a gente não deseja para os filhos da gente, né? E daí, desde então, eu já comecei a ler algumas coisas e tratar o Valentino, né? Dessa maneira, ensinando para ele que o corpo dele é inteligente. Ó, você tá assim, mas teu corpo tá respondendo, olha como que ele tá fazendo, vamos passar por isso, olha, você viu que bacana, não foi nada. E aí ele vai fazer 4 anos em abril e eu me orgulho de dizer que ele nunca tomou nenhum antibiótico, nunca ficou internado, nunca teve nenhuma doença efetivamente que a gente tem conseguido lidar. E daí eu me senti orgulhosa com isso, falei, bom, eu acho que é por aí, mas eu quero saber, eu quero entender melhor, né? Então isso dentro da minha casa, com meu marido, comigo mesmo, a gente tende aí dessa forma, né? A pensar na doença de outra maneira, não como um foco, não como alguma coisa importante, mas sim como uma situação do corpo, que o corpo está reagindo e que a gente vai acreditar nisso, que ele vai se curar. Então, bem pensando nisso, eu achei que eu precisava saber mais, né? Como uma pessoa acadêmica, a gente também não fica satisfeito só com o que vai acontecendo, a gente quer se aprofundar. E aí que foi a busca pelo curso. Quando você tem um foco sendo acadêmica, tudo que te falam, tudo que você ouve, você acaba associando, né? Então, desde as minhas aulas lá de geronto, por exemplo, eu sempre fui uma professora que deu muita ênfase na anamnese, né? Então, sim, a gente tem que conversar, sim, a gente tem que buscar saber, eu quero saber mais desse paciente. Então, eu sempre digo isso para os alunos, você perguntou isso? E parece uma coisa boba, né? Então, eu sempre fui de gostar de saber, de me interessar, de ouvir. E aí, conforme isso foi me despertando, o ouvido fica mais afiado ainda para ouvir. E aí você percebe todas as relações, né? Então, por exemplo, senta uma paciente aqui para fazer um exame de espirometria, que conta para mim que ela se tratou de um câncer de pulmão. E quando foi isso? Foi. E tinha acontecido alguma coisa naquela época? Sim, o meu neto tinha sido preso. Tá. E como que você se sente? Como que você trabalhou isso? Depois a gente entendeu que era isso. E agora, como é que tá o câncer? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não tive mais recidiva. O paciente vem aqui fazer uma espirometria, acompanhamento de uma fibrose de pulmão, por exemplo, por uma doença autoimune, né? E quando que você descobriu a doença autoimune? Foi em tal época. E como que estava? Como que você estava nessa época? Nessa época eu sofri um acidente, né? E como você ficou do acidente? Eu fiquei com algumas sequelas ortopédicas, mas meu namorado na época morreu. Tá. E como que é isso para você? É muito difícil ainda. E como que estão os sintomas tão fortes, cada vez piores? Então não tem como desvencilhar mais. E aí não tem mais como você ouvir isso e só fazer a espirometria dessa pessoa, né? A gente acaba querendo ajudar de outras formas, né? Então não só na minha casa, mas como no meu trabalho também. Olha, eu falo até por mim, né? Porque a gente sabia de alunos que tinham sido tratados com a germânica, a gente sabia de professores que já tinham ido em busca de alguma coisa nesse sentido, e eu ainda estava fazendo meu doutorado, né? Eu fiz em patologia, né? E lendo coisas técnicas, artigos técnicos, né? Então eu também tive o meu time, né? Daí quando eu comecei a fazer,
O que eu observo? Que muitos alunos vêm perguntar: você foi? Como que é? Nossa, eu quero fazer. Então já não é alguma coisa vista como antes, né? Que era, é alguma coisa alternativa fora do contexto. Não, muito pelo contrário. Quando que você vai poder me atender? Né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Você me atende? Né? Então é uma coisa que está sendo muito bem aceita aqui em termos de acadêmico, que estão saindo, que estão querendo buscar. É muito interessante, né? Só que a gente deixa claro, como acadêmico, que depende de um estudo, né? Porque o que as pessoas acham que de repente é um achismo, né? E daí a gente tende a buscar isso, falar, olha, eu estou fazendo, preciso estudar bastante, né? Tem uma relação muito importante com a ciência, não é uma coisa aleatória. Então isso eu tô achando bem bacana, bem legal mesmo. Depois que eu comecei a fazer o curso, tudo aquilo que para mim era intuitivo ficou real, né? Então era intuitivo ouvir o paciente, ouvir um colega, ouvir um aluno, ouvir um docente, era intuitivo, né? Eu escutava, né, da personalidade, dava o acolhimento da minha forma, né? Oferecia o que eu podia oferecer como diretora, como professora, como fisioterapeuta, né? De maneira intuitiva. E daí agora, posterior a fazer o curso, eu já consigo dar alguma informação, né? No sentido de ajudar de maneira mais real e pontual. Então isso eu percebi, né? Então uma pessoa vem e me conta uma história, eu consigo pontuar alguma coisa dessa história e tentar ajudar, né? Eu acho que eu ainda tenho um caminho longo para percorrer na Germânica, mas eu já me sinto assim, menos intuitiva, não que a intuição tenha saído, mas que eu consigo já pontuar de maneira mais real, mais científica, o que está acontecendo. Quando eu pensei em fazer o curso, né, de Germânica, a primeira coisa quando eu fui buscar informação online, escutar os vídeos, enfim, quando eu fui buscar, eu logo pensei, como eu vou fazer? Tendo uma carga horária alta na UniOeste, sendo diretora, com compromissos reais de reuniões, sendo plantonista, sendo docente e sendo mãe em tempo integral, né? Porque meu filho não tem 4 anos ainda. E então os finais de semana são sagrados quando você tem um filho, né? A gente tem que cuidar muito bem o que a gente vai fazer. E daí, ser online foi para mim um chamativo, o chamariz. Eu falei, não, esse eu consigo fazer, porque esse, depois que ele dorme, na hora que ele tá em outra atividade. Então, isso me dava uma maleabilidade, uma possibilidade real de fazer o curso. Mas eu nunca tinha experimentado. Quando eu experimentei, eu vi que é muito legal. Mesmo tendo uma dificuldade de disponibilidade, por exemplo, de participar dos webinários, nem sempre eu consigo, né? Mas depois eu assisto, eu faço as aulas, faço os quiz, então no meu tempo. Então, por exemplo, se eu estou assistindo e ele acorda, não tem problema, eu continuo assistindo depois. Então, para mim, foi o definitivo entre fazer ou não o curso. Né? Eu fiz porque era nessa forma. E muitas pessoas perguntaram, como que é? Você consegue prestar atenção? Nossa, mais do que um curso que de repente eu tô lá e tô sabendo que meu filho não tá legal, ficou sozinho, né? Ou, com quem vai ficar esse final de semana, né? Vai sentir falta da mãe. Então, realmente, para mim, né? Ou deixar a UniOeste uma semana, 15 dias, para mim é bem difícil, porque eu tenho os compromissos aqui. Então, foi definitivo na escolha do curso, ser online. Eu queria dizer, né, que quando eu vejo a Marina hoje, né, eu tenho que fazer um grande esforço para lembrar da Marina que estava aqui, porque eu acho que você passou por uma grande transformação, né, uma transformação que só te fez bem, né, e que deixa qualquer professor orgulhoso, né, então, assim, eu fico muito orgulhosa. Não tem como não me emocionar, né, quando eu assisto seus vídeos, suas lives, sou tua seguidora, te acompanho efetivamente e acho que só deu certo pela sua forma de ser, né? Então você é atenciosa, muito amorosa, responde
rapidamente as pessoas. Então, assim, como professora, quando eu estou nos grupos, né, eu sei o que você sente, né? Porque às vezes as perguntas são muito parecidas, às vezes a pessoa não quer resposta, mas quer uma atenção, né? Então, a gente percebe isso como docente, a gente sabe como que funciona, né? E que isso no primeiro ano é muito tranquilo, mas no 9º ano, no 10º ano, né, depende de uma dedicação, de uma disponibilidade que só quem é feito para isso faz, né? E então você é especial no que você faz. Eu vejo que você não deixa as pessoas sem atender, eu vejo os horários que você responde, né? Então eu acho que essa dedicação tá te dando essas respostas, né? Tá te dando esses frutos que você tá colhendo. E eu só te desejo mais e mais e mais e mais, porque você merece. Eu fico muito feliz com esse nosso reencontro, nesse momento de você agora sendo a minha mestra. Parabéns!